Leif Erikson é celebrado como uma das figuras mais lendárias e destemidas da era viking. Sua história é uma saga de coragem que desafia os limites do mundo conhecido na época. Ele é amplamente reconhecido pelos historiadores como o primeiro europeu a pisar em solo norte-americano. Esse feito extraordinário ocorreu aproximadamente 500 anos antes da famosa viagem de Cristóvão Colombo. Para entender Leif, precisamos primeiro olhar para seu pai, o infame Erik, o Vermelho. Erik foi banido da Islândia após se envolver em disputas de sangue violentas. Ele navegou para o oeste, descobrindo uma terra vasta e gelada que chamou de Groenlândia. Erik deu esse nome enganoso à terra para atrair outros colonos para lá. Foi nesse ambiente de exploração e sobrevivência que Leif Erikson cresceu. Desde cedo, Leif demonstrou um espírito aventureiro e uma habilidade natural para a navegação. Ele aprendeu a ler os ventos, as correntes e os sinais dos pássaros migratórios. Quando atingiu a idade adulta, Leif decidiu viajar para a Noruega para servir ao rei Olaf Tryggvason. Durante sua estadia na Noruega, Leif converteu-se ao cristianismo, uma nova fé que se espalhava pelo norte. O rei Olaf encarregou Leif de levar a religião cristã de volta aos colonos da Groenlândia. No retorno, Leif ouviu rumores intrigantes de um mercador chamado Bjarne Herolfsson. Bjarne havia se perdido em uma tempestade anos antes e avistado terras desconhecidas ao oeste da Groenlândia. Embora Bjarne nunca tenha desembarcado, sua descrição das terras florestadas fascinou Leif. Determinado a encontrar essas terras, Leif comprou o navio de Bjarne e reuniu uma tripulação de 35 homens. Eles prepararam provisões para uma longa jornada, sem saber o que encontrariam. A expedição partiu, navegando em direção ao desconhecido, guiada apenas pelas descrições de Bjarne. A primeira terra que avistaram era desolada, coberta de pedras planas e gelo. Leif chamou esse lugar de Helluland, que significa Terra das Pedras. Os historiadores modernos acreditam que Helluland era, na verdade, a ilha de Baffin. Não encontrando nada de valor ali, eles continuaram navegando para o sul. A segunda terra que encontraram era plana e coberta por vastas florestas. Leif batizou essa região de Markland, ou Terra da Floresta. E Percy. A madeira era um recurso precioso para os groenlandeses, que careciam de árvores. Após reabastecerem, eles navegaram por mais 2 dias com vento favorável. Finalmente, chegaram a uma terra que parecia ainda mais promissora e fértil. Eles desembarcaram em um local onde um rio fluía de um lago para o mar. O clima era ameno e a grama era rica, perfeita para o gado. Leif decidiu que eles passariam o inverno ali e ordenou a construção de casas. O assentamento ficou conhecido como Leifsbudir, ou as cabanas de Leif. Durante a exploração da área, um dos homens de Leif, Tarkir, desapareceu. Tarkir era um alemão que havia cuidado de Leif na infância e era muito querido. Quando finalmente encontraram Tarkir, ele estava visivelmente excitado e falava em sua língua nativa. Ele havia descoberto videiras selvagens carregadas de uvas. Para os nórdicos, o vinho era uma bebida de luxo e encontrar uvas era um sinal de grande riqueza. Por causa dessa descoberta, Leif nomeou a terra de Vinland, ou Terra do Vinho. Além das uvas, os rios estavam repletos de salmões maiores do que qualquer um que já tivessem visto. O inverno em Vinland foi surpreendentemente suave, e não houve geada forte. Os dias eram mais longos do que na Groenlândia ou na Islândia durante o inverno. Eles passaram a estação cortando madeira e colhendo uvas para levar de volta. Na primavera, Leif preparou seu navio para a viagem de retorno, carregado de tesouros naturais. A viagem de volta foi tranquila, provando a habilidade de navegação de Leif. Perto da Groenlândia,
Leif avistou náufragos em um recife rochoso. Ele desviou seu curso para resgatá-los, demonstrando sua generosidade e liderança. Ele salvou o líder do grupo, Sorius, e sua esposa, além de sua tripulação. Por causa desse resgate e de sua viagem bem-sucedida, ele ganhou o apelido de Leif, o sortudo. O retorno de Leif à Groenlândia foi recebido com grande celebração e admiração. Sua carga de madeira e uvas trouxe riqueza e prestígio para sua família. No entanto, Leif nunca mais retornaria a Vinland. Após a morte de seu pai, Erik Leif assumiu a liderança da colônia na Groenlândia. Suas responsabilidades como chefe o impediram de fazer novas expedições longas. Mas sua descoberta inspirou outros a tentarem a sorte no Novo Mundo. Seu irmão, Thorvald, foi o primeiro a organizar uma nova expedição a Vinland. Thorvald chegou a Vinland e explorou a terra com mais profundidade do que Leif. Infelizmente, Thorvald foi o primeiro a encontrar os habitantes nativos da terra. Os vikings chamaram esses povos indígenas de Skrellings, um termo pejorativo. O primeiro encontro foi violento e resultou na morte de vários nativos. Em retaliação, os Skrellings atacaram o acampamento viking com uma chuva de flechas. Thorvald foi ferido mortalmente por uma flecha durante o combate. Ele pediu para ser enterrado na terra que achara tão bela, tornando-se o primeiro cristão a morrer na América. Outro irmão, Thorstein, tentou recuperar o corpo de Thorvald, mas falhou devido ao mau tempo. A expedição mais ambiciosa foi liderada por Thorfinn Karlsefni, um rico mercador. Karlsefni levou mulheres e gado, com a intenção de estabelecer uma colônia permanente. A esposa de Karlsefni, Gudrid, deu à luz um menino chamado Snorri em Vinland. Snorri Thorfinnsson foi o primeiro europeu nascido nas Américas de que se tem registro. Apesar do sucesso inicial, as relações com os nativos continuaram a deteriorar. O comércio de peles e tecidos logo deu lugar a novos conflitos armados. Os nativos, em grande número, representavam uma ameaça constante aos pequenos assentamentos vikings. Karlsefni e seu grupo perceberam que não poderiam sustentar a colônia sob ataque constante. Eles decidiram retornar à Groenlândia, levando tudo o que podiam carregar. A irmã de Leif, Freydis Eiriksdottir, também liderou uma expedição, marcada por traição e sangue. As sagas descrevem Freydis como uma mulher feroz e implacável, disposta a tudo para vencer. Com o tempo, as viagens a Vinland tornaram-se menos frequentes e eventualmente cessaram. A distância, os perigos do mar e a hostilidade local tornaram a colonização inviável. As histórias de Vinland foram preservadas oralmente nas sagas da Islândia por séculos. Por muito tempo, o mundo considerou essas histórias como meras lendas e mitos. Não havia prova física de que os vikings tivessem realmente cruzado o Atlântico. Isso mudou drasticamente na década de 1960, com uma descoberta arqueológica impressionante. O casal de exploradores Helgi e Anne Stinningstad encontrou ruínas em Lance aos Meadows. Localizado na ponta norte de Terra Nova, o local continha vestígios inconfundíveis de uma vila viking. Eles encontraram alfinetes de bronze, pregos de ferro e ferramentas de fiação nórdicas. A datação por carbono confirmou que o sítio era do ano 1000, exatamente a época de Leif. Essa descoberta reescreveu os livros de história e validou as sagas da Vinlândia. Hoje, Lance aos Meadows é um patrimônio mundial da Unesco. A coragem de Leif Erikson abriu, mesmo que brevemente, a porta para o Novo Mundo. Diferente de Colombo, a descoberta de Leif não levou a uma colonização permanente imediata. A Europa da época não estava pronta ou interessada em expandir-se para tão longe. No entanto, o feito de Leif permanece como um testemunho da habilidade marítima viking. Nos Estados Unidos,
O dia de Leif Erikson é comemorado em 9 de outubro. Essa data foi escolhida para honrar a imigração nórdica para a América. Estátuas de Leif podem ser encontradas em cidades como Seattle, Minnesota e Reykjavik. Ele simboliza o espírito de exploração que define a humanidade. A história de Leif nos lembra que o mundo já estava conectado muito antes do que pensávamos. Seu legado vive não apenas na história, mas na cultura popular moderna. De animes a séries de TV, Leif continua a inspirar novas gerações. Ele foi um homem que olhou para o horizonte e não viu um fim, mas um começo. Sua jornada provou que o oceano não era uma barreira, mas uma estrada. As estrelas que guiaram Leif são as mesmas que nos guiam hoje. A saga de Vinland é uma lembrança de nossa curiosidade insaciável. A coragem de enfrentar o desconhecido é a verdadeira herança de Leif Erikson. Ele nos ensinou que há sempre mais a descobrir além da névoa. A América Viking pode ter sido breve, mas foi real. As uvas de Vinland podem ter desaparecido, mas a lenda permanece. Leif Erikson, o filho da Groenlândia, tornou-se o filho da história. Sua vida é um testemunho da força de vontade humana. 500 anos antes de Colombo, um viking ousou ir além. E assim, Leif Erikson garante seu lugar no panteão dos grandes exploradores. Sua história é a prova de que a ousadia é recompensada com a imortalidade. Ao olharmos para o passado, vemos as pegadas de Leif nas areias do tempo. Ele não buscou glória, buscou terra e encontrou a história. Que a memória de Leif Erikson continue a inspirar exploradores do futuro. Pois enquanto houver fronteiras desconhecidas, haverá um pouco de Leif em todos nós. A jornada termina, mas a lenda de Vinland ecoa eternamente. Assim, celebramos o homem, o mito, o explorador, Leif Erikson. As águas do Atlântico Norte guardam os segredos de suas viagens audaciosas. Cada onda que quebra na costa americana traz um sussurro dos vikings. A herança nórdica está entrelaçada na tapeçaria da história americana. Leif não apenas descobriu uma terra, ele expandiu a mente de seu povo. Sua curiosidade foi a bússola que apontou para o futuro. Aventureiros modernos ainda refazem a rota de Leif em barcos recriados. Isso demonstra o fascínio duradouro por sua tecnologia e coragem. A saga de Leif é um lembrete de que a história é feita por aqueles que ousam. Nenhum oceano é vasto demais para a determinação humana. Leif Erikson permanece como um farol de inspiração através dos séculos. Sua vida nos convida a explorar, a sonhar e a descobrir. E assim encerramos nossa viagem pela vida do grande Leif Erikson. Que suas velas estejam sempre cheias e seu rumo sempre certo. Obrigado por acompanhar esta incrível jornada histórica. A história dos vikings na América é um capítulo vibrante da humanidade. Recordar Leif é recordar nossa própria capacidade de superação. Seu espírito vive em cada barco que deixa o porto seguro. Leif Erikson, o explorador que chegou antes, mas nunca será esquecido. Sua lenda é a prova de que a verdade pode ser mais fascinante que a ficção. Até hoje, o nome Erikson evoca imagens de aventura e mar. Ele foi o pioneiro que conectou dois mundos separados pelo abismo azul. Sua audácia desafiou as crenças de seu tempo e expandiu os horizontes. Leif nos ensinou que o desconhecido não deve ser temido, mas explorado. Mas explorado. A América do Norte tem em Leif Erikson seu primeiro visitante europeu registrado. Que a história de sua bravura seja contada por 1000 gerações. O Oceano Atlântico foi seu palco, e o navio, seu instrumento. Ele navegou não apenas por águas, mas pela própria história. Leif Erikson, um nome, uma lenda, uma inspiração eterna.
Aqui termina a crônica do homem que descobriu um novo mundo. Sua viagem é a nossa viagem. Sua descoberta é o nosso legado. A era viking pode ter acabado, mas seus ecos ressoam para sempre. Salve Leif Erikson, o verdadeiro descobridor da América. Fim da narrativa.